Começa agora na Jovem Pan News. Grandes por Bessa. A plataforma feita especialmente para pessoas com muita personalidade. Olá, muito bom dia. Estamos começando mais um Grandes por Bessa aqui na Jovem Pan Curitiba, para todo o Paraná, neste sábado 7 de dezembro. E hoje a gente vai falar aqui de um assunto que promete gerar muitos comentários na cidade. Já está gerando, na verdade, que é a criação do Distrito de Mídia, que vai ser implantado ali em algumas quadras da Rua Marechal da Rua Marechal Deodoro, até a Praça Zacarias. E para falar sobre esse assunto, eu convidei aqui o Romerson Facco, que é o presidente do CEPEX Paraná, que é o Sindicato das Empresas de Publicidade ou Propaganda? Publicidade Externa. Publicidade Externa do Paraná. Bom dia, Facco. Tudo bem? Bom dia. Muito obrigado pelo convite. Então tá bom. Eu é que agradeço. Então, olha só, a Rua Marechal ou Avenida Marechal Deodoro, no centro de Curitiba, ela poderá se transformar em uma Times Square brasileira, destacando-se naquela região por grandes telões e letreiros luminosos, tal qual lá a famosa região de Nova York, a partir da autorização para que as empresas de mídia outdoor instalem publicidade e anúncios em luminosos e telões nas fachadas e testadas dos imóveis num trecho de 590 e poucos metros de extensão, a partir da Travessa da Lapa, que fica ali próximo do antigo Correio, ou Correio Velho, enfim, até a Praça Zacarias. Bom, Facco, vamos começar o primeiro passo foi dado com a assinatura do decreto, né, o decreto 0000/2023, no último dia 29, né, de novembro, pelo prefeito Rafael Greca. Esse foi o primeiro passo para a criação desse distrito de mídia, não é? Exatamente. Na realidade, o decreto é o 1871 de 2000, que aí era o texto original do decreto, né? Que foi discutido. Porque 00... o 1871 de 2024. Certo. Ok? E exatamente, pelo prefeito Greca, especificamente para esse trecho, esse distrito, porque a lei de publicidade em Curitiba, ao ar livre, ela já é muito antiga e é regulamentada por decreto e atualizada a cada período. É a lei que regulamenta o uso de fachadas pelos estabelecimentos comerciais, e também para as empresas explorarem a publicidade em áreas particulares, em cima da lei do zoneamento. Certo. Ainda bem que você me corrigiu, porque a cópia do decreto que eu tenho aqui, ela traz esse número aqui, 0.000/2023, mas na verdade o decreto foi assinado agora, dia 29 de novembro de 2024. Porque esse era o documento que não podia ter o número até o prefeito fazer a assinatura, certo. No dia 30. Mas enfim, então aí ele foi conversado com o nosso setor, as empresas que têm especialidade nesse setor em Curitiba, que são os grandes players de painéis digitais principalmente. E aí foi falado com o prefeito, porque a lei já foi bem atualizada para fachadas e letreiros e anúncios digitais, está uma coisa mais comum na cidade. E essa tecnologia ficou mais fácil. E a ideia foi apresentar isso, e o prefeito Greca percebeu, né? Exatamente por causa de outros centros grandes no mundo que têm mais ou menos a mesma situação, de uma maneira de revitalizar aquela região central de Curitiba, que sempre foi muito movimentada, mas a tendência depois, por causa da movimentação da cidade, às 19 horas praticamente não tem mais vida ali na Marechal, que sempre foi um eixo muito importante da nossa cidade. A Receita Federal fica ali, vários bancos estão ali instalados, tem muitas grandes lojas, pequenos e médios comerciantes, escritórios, muitos escritórios. Esse trecho é pouco residencial, então, que é mais ou menos o perfil do que acontece em Times Square, só que obviamente isso lá no início de 1900, né? E aí depois obviamente o centro financeiro e tudo mais acabou ficando lá, e grandes também, New York Times, né? Tem prédio lá e tudo. E em cima disso a gente veio conversando, o prefeito quis entender mais a fundo qual era a dinâmica, junto com a Associação Comercial, a Abrabar e algumas outras entidades que também colaboraram.
exatamente um projeto de médio e longo prazo, porque os investimentos são bem grandes e pesados por causa da tecnologia, mas de repente dentro de 3 ou 4 anos ele se tornar um ponto, né, não só de permanência das pessoas após as 19 horas, porque esses painéis dão vida, né, tem as animações, as criatividades na área, né, da criação da sua comunicação com a população. Então durante o dia também ele tem essa facilidade, mas à noite ele vai criar esse processo de estender a utilização dali. Aí se de repente vai ter mais cafés, bistrôs e outros tipos, aí a gente pensa nesse sentido. E também, mais para frente, em eventos, em datas comemorativas, como em Nova York, em alguns outros lugares, o painel permite esse tipo de coisa também. Que nós, de repente, no Ano Novo, não temos, de repente, algo como tradição, e lá na frente, possivelmente, deve se tornar uma tradição, porque vai se criar alguma coisa. Né? A criatividade porque daí vão surgir outras ideias. Exatamente. Né, aproveitando, né, toda enfim, essa tecnologia que vai estar disponível ali. Agora, Faco, me diz uma coisa, você citou um prazo aí, para a gente imaginar aquilo ali já, esse trecho, né, de 592 metros quadrados, de 592 600 metros de extensão, exatamente, quase 600. Em quanto tempo isso estará implantado? Agora que o decreto já vai permitir que as empresas e todos que ali estão, já agora que pode-se fazer, regulamentar, instalar e fazer esse investimento pesado, as negociações entre os condomínios com as empresas que vão explorar as suas laterais ou o topo de prédio, isso para exploração comercial e tornando esses painéis grandes, deve começar a partir de janeiro. Essas questões já devem eles entrar em negociação. Isso leva em torno de, 2, 3 meses para o condomínio aprovar a proposta, e aí você fazer o estudo técnico para instalar esse equipamento. Mas para os condomínios vai ser uma vantagem, né? Sim, uma renda... a receita para poder você mexer no prédio, né? Exatamente. Você vai poder na área, né? Se você tiver um problema elétrico, hidráulico e tal, essa é uma receita a mais que vai vir para o condomínio através desse espaço, dessas empresas. E o lojista, que hoje tem ali só a placa dele estática, né, para divulgar o seu serviço, o seu produto, ele vai poder colocar o painel, o equipamento de LED, como hoje alguns postos de gasolina você vê, aquele pequeno, né, daí tem essa dinâmica de você inserir rapidamente e tirar ali alguma promoção, algum produto, algum serviço que você faz. Então para o lojista também vai ser, né, fácil dele tirar essa autorização, porque até então era proibido. Com isso que a prefeitura fez, vai ser permitido com a regra, daí é muito melhor. E aí vai aos poucos criando isso aí, essa dinâmica. Vai ter receita e vai ter essa movimentação. Aí turistas, os curiosos e tal, acaba virando um ponto de encontro. Mas você acha que é uma coisa que vai levar o quê para os painéis? Eu imagino que eles vão ser instalados aos poucos, né? Sim. Não tudo de uma vez. Até né? Porque não vai ser uma empresa única. Sim, ok? Sim. Então, assim, nós temos aí hoje 5 ou 6 grandes empresas locais que podem ter a possibilidade de explorar isso aqui, fora alguma outra que pode pegar um parceiro de fora e fazer um consórcio, que a gente chama, para poder fazer esse investimento, porque nós estamos falando de investimento de cada prédio aí de R$ 1 milhão para cima, dependendo do tamanho da lateral do prédio, até mais que isso, 3, 4, 5 milhões, né? Então, porque na fachada já é menos, porque é o metro quadrado do painel digital, mas são investimentos caros, né? Na questão estrutural. E aí estamos falando então de painéis de que dimensões? 100 metros quadrados de lateral, de prédio, 120, 150 metros, que é o que tem lá fora. Entende? São realmente painéis extremamente grandes. Para você ter uma ideia, por exemplo, assim, aquele relógio ou aquele ponto de ônibus que você vê, seria assim 100 vezes aquele tamanho, 120 vezes aquele tamanho. Então são investimentos realmente bem pesados. E daí tem isso, e daí a dinâmica também do mercado começar a fazer a comercialização para ter o retorno do investimento da empresa. Então não tem como uma empresa única, vai favorecer só A ou B. Não, porque não teria nem como ele pegar todo o trecho mesmo que ele quisesse. E também o condomínio tem essa liberdade, vai receber 2, 3, 5 propostas para ver o que fica melhor para ele. Isso na exploração para anúncio dos grandes. Então,
Eu acho que também depois vai poder se permitir, por exemplo, encontro de carros ou algumas outras coisas nos fins de semana, porque os painéis, eles vão procurar as empresas, vão, né, também a prefeitura tem um espaço para que ela possa utilizar de contrapartida para fazer algumas informações de interesse da comunidade. E vai existir, como existe, por exemplo, o Grupo RIP, que vocês são muito parceiros de empresas do nosso setor. Então, quando vocês fazem ação na praia ou alguma outra blitz, alguma coisa, vocês têm sempre uma empresa nossa que normalmente está parceira. E deve ocorrer isso também, muito provavelmente. Acho que alguém, né, da área de comunicação como vocês deve pegar o nosso parceiro e daí, de repente, fazer na dinâmica lá também aproveitar esse espaço dinâmico de comunicação. Legal, olha só. Então, quem é o pai dessa ideia, o Faco? O pai dessa ideia assim, os empresários aqui, quando a gente se reúne na nossa entidade para discutir as questões desse setor e tal, a gente acaba falando, olha, vamos tentar fazer alguma coisa ali e tal. Sim. Aí a gente foi também procurado há muito tempo atrás pelo antigo presidente da ACP, e mais o responsável pela matriz, a dificuldade depois das 20 horas ali no centro, com a escuridão, com essa questão. E aí, o que você acha da gente pensar em alguma coisa e tal? E como a gente já tem pequenas situações assim na cidade, por exemplo, a Visconde de Guarapuava, para quem não é de Curitiba, mas é uma via importante ali no Batel, bem naquela esquina foi colocado um painel por uma empresa 3D. Na Visconde com a Carneiro Lobo. Ali, entende? Foi colocado bem naquela esquina. Para os curitibanos atrás do Hospital Santa Cruz. Isso, exatamente. Que o painel ele tem a dimensão 3D. Então isso ali foi um case, né? Ali já é chamado de Batel Square. Uma mini, como se fosse. Tem também alguns espaços que a Favreto, que é uma outra empresa, além da própria Outdoor Media e tal, eles pegam os espaços, colocam publicidade, aí tem o espaço PET, que a gente chama de gentileza urbana. Então foram criados pontos em Curitiba, o prefeito viu e a população viu, que a empresa explora a publicidade, mas ela também dá ali numa esquina uma contrapartida. Ela coloca uma praça, ela coloca, né, ela deixa bonito, não é só simplesmente a publicidade. E aí, aquele lugar para o pessoal que tem cachorro, né? Pet, levar o cachorrinho ali para brincar, tem uns brinquedos às vezes. Atrás do Clube Curitibano, o Outdoor Media tem esse espaço pet bem grande, com alguma publicidade, e ali as pessoas levam o cachorro. É um dos lugares, eles têm vários. Então, com essas empresas já bem antigas e tradicionais de Curitiba, eles foram criando esses espaços, né? Misturando a publicidade com o uso da comunidade. Foi aos poucos fazendo isso. E isso daí acabou dando mais força exatamente para o prefeito, que é uma pessoa que viaja o mundo inteiro e tem uma mente aberta, né? Você conhece bem, nós gostamos muito, nosso prefeito é extremamente culto, inteligente, mente aberta. Ele conseguiu entender a importância desse trecho para toda a cidade, para continuar e virar um ponto turístico, virar um ponto de atração, virar ponto de eventos, né? Fora, obviamente, do horário. Já é a Rua do Carnaval de Curitiba. Já é a Rua do Carnaval, exatamente. Ainda que muita gente diga que Curitiba não tem carnaval, né? Mas pode vir a passar a ser até o 7 de setembro ali, porque os painéis vão permitir exatamente isso, né? Você tá ali tendo desfile ou tendo alguma coisa, desfile de carros antigos. E transmitir ao vivo. Ou mesmo que não, mas ali você tem os telões para estar passando também. Certo. Então, essa dinâmica vai propiciar. Eu acho que a Brabar, o Fábio, meu grande amigo, e sempre também nos ajudou, inclusive, nessas questões. Se mais estabelecimentos de gastronomia se instalarem ali, vai ser interessante. Porque alguns não, porque ele é só durante o dia e tal. Mas se você tiver vida à noite, vida fim de semana, como é ali na Praça da Espanha, e alguns outros pontos que você conhece. Então a ideia foi isso, a gente aos poucos, eu acredito que em 2 anos ele já vai se tornar já uma realidade. 2 anos, mas ele vai virar referência, eu acho que depois de uns 4, 5 anos. Porque hoje, Faco, o que chama a atenção, estou conversando aqui com o Romerson Faco sobre a criação do Distrito de Mídia de Curitiba. O Romerson, que é o presidente do sindicato do CEPEX Paraná, que é o sindicato das empresas de mídia exterior, né? Isso. Resumindo, aqui do estado. E hoje o que chama atenção na Marechal Deodoro
no centro em geral, mas particularmente na Marechal Deodoro e neste trecho especificamente, né? Onde será instalado o distrito de mídia, o que chama atenção hoje lá são os moradores de rua, né? E a profusão de imóveis para alugar, né? Ou para vender, né? Você passa ali, é placa, aluga-se ou vende-se, né? Então tem muito o que num passado não muito distante, né? Você mesmo disse há pouco, a Marechal tinha muitos escritórios, bancos e tudo mais, né? Até 2000 e pouquinho, era bem assim. E você acredita que com esse distrito, essa realidade vai... Eu acho o Sinduscom, a ADEME, eu acho que vários setores, claro que vai depender também da mobilização deles, e nós vamos, inclusive a Associação Comercial, também a gente está tendo encontro com eles, e o presidente está passando isso para os lojistas, né? Eu sei que o presidente da ACP, o Antônio Gilberto de Jerônimo, é um entusiasta da ideia. E participou da assinatura. Sim, ele é realmente um entusiasta, está bem entusiasmado, porque ele também entende essa... inclusive, para frente é interessante você convidá-lo, porque ele daí vai estar à posição do lado. Não, ele já falou lojistas. Isso aqui. Ele já falou. Não, agora que se tornou uma realidade. Sim, né? Claro. Porque ele, cada vez mais, depois, durante a assinatura e depois a gente conversou, a gente está explicando cada vez melhor toda a facilidade ou o caminho que tem que ser para se regulamentar. Ele está eufórico. Eu citei essa questão aqui dos moradores de rua, com todo respeito que se deve ter a essas pessoas nessa condição, né? Mas não adianta você, por exemplo, criar toda esse distrito com essa intenção de revitalizar o centro, atrair turistas e tal. De repente as pessoas chegam ali, né? Olham para as calçadas, aquilo ali está, né? Cheio de colchões, de pessoas vivendo em condições indignas, né? Na realidade é inevitável. Se você aumentar o movimento da circulação, eles normalmente, né, por estar numa situação difícil, desculpe, eles não gostam de aglomeração e de luz e de gente, de movimento. E normalmente, se você fizer investimentos nessa questão de ter movimento, você vai aumentar as câmeras de segurança, você vai aumentar a segurança contratada, privada por lojistas, a própria prefeitura, a guarda municipal e polícia militar. Quando você ganha esse dinamismo, que você tem um encontro maior de pessoas, um volume maior, um fluxo, o cuidado com a segurança é natural, né? Para evitar exatamente toda a Ele questão. vem a reboque. Então, todas essas melhorias, inclusive, como você também falou, muito pertinente, a receita que alguns prédios que são muito antigos vão receber, advindas do espaço, eles vão poder fazer várias manutenções, que tem prédios ali que, pelo fato de não ter ocupação, o condomínio tem dificuldade de se equilibrar economicamente. Sim. Vai passar a poder, de repente, com essa receita, fazer isso. E o impacto para dentro também, não é só na Marechal. Alguns estudos que foram feitos, não só aqui, mas em outros lugares, e também isso ocorre fora, nos Estados Unidos e na Inglaterra, 1 a 2 quarteirões à direita para dali da Marechal para dentro, em cada uma daqueles trechos, vai também ser afetado. Positivamente, a gente fala. Não vai poder pôr a publicidade, naturalmente, mas existe essa questão. O entorno. O entorno. Então e eu acho que o Sinduscom, a ADEME também devem falar... No caso ali, a Rua 15 de Novembro, então, né? Vai ser impactada. Você pega, por exemplo, a Monsenhor Celso, que você conhece bem. Sim. Para cima e para baixo vai ser impactado. Sim. A Marechal Floriano, né? Mesma coisa, e aí vai para o Murici e tal, e daí, então, o impacto é até 2 quadras, né? Certo. Então ali, por exemplo, a rodoviária velha, antiga ali, João Negrão e tal, aquilo ali vai ser impactado. Até porque as pessoas vão precisar estacionar carro, as pessoas, né, os turistas vão vir caminhando, porque não vai chegar e parar no ponto, né? Sim. Especificamente, você vai ter que vir. E aí, como os outros lojistas vão falar, eu também vou ficar aberto, porque eu tenho movimento, se eu tenho movimento, eu posso ter consumo, se eu tenho... Então, essa é a dinâmica, para todos os lados, a cidade, para ser um exemplo, e a gente acredita que com essas entidades, e elas são extremamente preocupadas, o Sinduscom, a CP, a Barbar, eles vão falar com os seus membros para isso. Eu já conversei com
com algumas pessoas aí do mercado imobiliário que me falaram que estão ansiosas para que isso aconteça, né? E que me disseram que isso vai, exatamente isso que você falou, né? Que vai trazer mais segurança, valorização imobiliária e tudo mais, né? Vai mudar realmente ali a cara do centro, né? Se você vai ter essa tecnologia que a publicidade permite, até também empresas na área de tecnologia vão falar, vamos colocar um escritório lá, vamos botar um andar corporativo, porque vai ter todo o que já acontece ali em Nova York e em outros lugares. Quem sabe até as construtoras, né? Exato. Passem a olhar o centro com outros olhos, né? A ideia é que... Porque hoje você não vê prédio em construção no centro de Curitiba, Muito né? pouco. Muito pouco, né? Muito pouco. Curitiba, você vê prédios sendo erguidos aí todo dia, né? Mas em bairros próximos do centro e tudo mais, e até bairros mais distantes. Mas no centro mesmo é difícil você ver um prédio. Eu acho que também a hotelaria também vai se dar bem ali na região central. Porque você sabe que muita gente está ficando nos hotéis um pouco mais distantes, não tão distantes do centro, mas assim, daquela região bem central, né? Eles estão indo mais ali para o lado do Centro Cívico, para o lado da Visconde, né? Você sabe que você recebe convidados e você como uma pessoa bem informada da cidade. E ali nós temos antigos hotéis muito bons, sim, né? Muito bem localizados. E isso também vai ajudar nesse sentido, porque ele virando um ponto turístico para eventos que podem ocorrer ali, e também pela curiosidade da população que vem a Curitiba já, ver outros grandes pontos que a gente tem de atração. Então também vai ajudar essa questão. Eu acho que é tudo um efeito cascata. Né? E é isso. O prazo para isso começar a ser mais impactado, eu acredito que é 1 ano e meio, 2 anos. Logicamente, o prefeito eleito Eduardo Pimentel também Ciente, é um entusiasta desse distrito. Eu até andei falando com algumas pessoas, né, que são ligadas a ele. O Bruno Pessutti, por exemplo, né, que é um vereador que inclusive representou a Câmara na assinatura do decreto, mas também sempre acompanhou as nossas demandas no setor. Ele é um vereador jovem e atuante. Ele mesmo falou que uma das prioridades do plano de governo do eleito hoje Eduardo Pimentel era que, de alguma maneira, achar soluções também para o centro da cidade, ter dinâmicas de facilidade para continuar exatamente vivo, como a gente fala, né? O centro vivo. Até fazendo um parênteses aqui, o Eduardo Pimentel esteve presente na homenagem que a Associação Comercial do Paraná fez para o presidente aqui do Grupo RIC, Leonardo Petrelli, um mês atrás, mais ou menos, no Graciosa Country Club, logo após as eleições aí. Ele esteve lá, foi lá prestigiar o Leonardo Petrelli e a própria ACP. E ele, na fala dele, ele disse o seguinte, ele falou, olha, no primeiro dia do meu mandato, eu vou criar uma comissão para... eu não me lembro exatamente as palavras dele, mas foi mais ou menos isso. Eu vou criar uma comissão para achar uma solução para o centro de Curitiba. E aí todo mundo que estava lá aplaudiu, né? Porque eram praticamente só empresários, né? Pessoal, muitos ligados aí à associação comercial e tudo mais. Então, eu acredito que é isso. Como eu falei, o próprio Bruno e também outras pessoas, isso também vai ser bom, que o prefeito vai dar continuidade a esse projeto que o Rafael Greca, esse decreto que ele assinou, porque ele tem essa vontade, como muita gente, de a gente ter também o nosso centro da cidade vivo sempre o máximo possível. Porque eu sou natural de Curitiba, nascido em Curitiba, obviamente, viajo a vários lugares do Brasil e do mundo, né? Tanto pela minha dinâmica como empresário, mas também como líder de categoria, e volto para minha cidade, sempre tenho orgulho dela pela zeladoria da nossa cidade, como ela é cuidada, né, pela população e por todos. E eu acho que sim, eu acho que o prefeito vai também acompanhar, o prefeito eleito, assim que ele assumir, a evolução dessa implantação desse distrito de mídia que, sim, seguramente já no nosso setor já está repercutindo em outros lugares do Brasil, ok? Aliás, a sua empresa, né? Porque você, claro, você é o presidente do sindicato desse setor aí de empresas de mídia exterior, mas você também tem a sua empresa que é MSul Comunicação Visual de mídia externa. A sua empresa foi a primeira a instalar um painel de LED aqui em Curitiba? Foi isso? Na realidade,
teve aquela legislação de Cidade Limpa em São Paulo, existiam painéis digitais lá em São Paulo, isso em 2004. Na gestão do Gilberto Kassab. E o início da Kassab, né? Porque exatamente, o Serra saiu, né? Ele assumiu a prefeitura, o Serra foi pro governo e aí veio aquela lei de, né, muito falada... Despoluição visual, despoluição visual. E aí essa empresa que hoje opera inclusive as bicicletas aqui, com a publicidade, que é a Eletromídia, em elevadores e tudo, hoje já é uma gigante, ela veio para instalar em Curitiba um painel de publicidade, porque ela teve que desativar esses painéis em São Paulo e procurou algumas capitais para manter, por causa do investimento, né? Na época já era muito caro, hoje ainda lá era muito mais. E aí a empresa parceira para implementar e aí fazer os estudos foi a minha empresa escolhida para a gente colocar, foi onde instalou-se o primeiro painel eletrônico em 2008. 2008, então. Então já... Tecnologia em que subia no equipamento, porque a internet não tinha. Você baixava o zip drive e baixava a programação 2 vezes ao dia, às vezes, ou mais, para daí depois que vinha pela internet. Hoje não, hoje até pelo celular eles conseguem trocar a mensagem que está dentro dos relógios digitais ou dos painéis digitais espalhados pela cidade. Mas foi lá atrás. Bom, eu acho que todos nós, né, qualquer morador de Curitiba e mesmo os turistas já vêm sendo gradualmente acostumados a essa ideia desse distrito de mídia, porque hoje você caminha por Curitiba, especialmente pelo centro, mas não só no centro, e você tá toda hora ali vendo, né, um painel desses, né? Então, eles só não estão concentrados, né? Não, exatamente. Por causa da legislação, inclusive, sim, que permitiu essa legislação de um ano atrás, essa modernização da legislação, permitiu que o distrito de mídia também saísse do papel. Se não tivesse sido feito isso em novembro do ano passado, isso aqui, por causa da lei de publicidade, não poderia ser falado e desenhado esse tipo de distrito. Agora, nas principais artérias de Curitiba já está bem comum as pessoas serem impactadas nas bancas, né? Você vê na banca tem também os painéis digitais, os relógios no meio dos canteiros digitais. É uma realidade, é a tecnologia que vem para também facilitar aí a comunicação com a população. Muito bem. Olha só, infelizmente já chegamos ao final aqui do nosso tempo, da nossa conversa, Faco, mas quero te agradecer muito por ter vindo hoje aqui conversar com a gente, com os nossos ouvintes aqui da Jovem Pan Curitiba, da Jovem Pan News, né, sobre esse distrito de mídia na Rua Marechal Deodoro, aqui no centro de Curitiba, agora oficialmente autorizado pelo decreto 1871, né? / 2024, assinado no último dia 29 de novembro pelo prefeito Rafael Greca e na presença de empresários aí do setor e de outras entidades também interessadas, né, na criação desse distrito de mídia. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Parabéns aí, né? Porque eu sei que vocês já vinham lutando por isso há algum tempo, né? Se você me permite, antes de finalizar, para você ter, né, nada a gente consegue sem algumas pessoas dentro da nossa entidade que nos apoiam. E dos empresários que nos apoiaram, né, o Alisson do Grupo Outdoor Mídia, o Juraci Favreto e toda essa equipe da Favreto Painéis, que são empresas locais, o Juliano da Media Land e tantos outros, mas eu queria registrar o nosso corpo de diretoria, técnico também e tudo, porque eles realmente se empenharam muito com os técnicos da prefeitura, agradecer muito o pessoal do urbanismo através do secretário, mas toda a equipe do urbanismo foi muito solícita. Eles tiveram que se debruçar muito para chegar num consenso de uma legislação difícil de se fazer, um decreto, uma norma. Então temos também que agradecer, eu gostaria de deixar esse agradecimento e a vocês para vocês darem esse espaço para a gente poder explicar o que é, porque às vezes as pessoas gostam de criticar, mas não entendendo o que é o projeto. O projeto é melhorar a vida de todos da nossa cidade. Claro, sem dúvida. E parabéns mais uma vez aí, e espero que ele seja implantado logo, né? E que venha a tornar Curitiba uma cidade ainda mais notada em todo o mundo, né? Não só no Brasil, mas no mundo também. O Grande Por Beça deste sábado, 7 de dezembro, vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção, a sua companhia. Vem aí meu amigo Carlos Eduardo Canto, com o mercado imobiliário de canto a canto. Um ótimo final de semana a todos e até sábado que vem. Você ouviu Grandes por Beça. Para pessoas com muita personalidade, na Jovem Pan News. De volta sábado às 11 horas da manhã.